Olá, tudo bom? Nós queremos hoje conversar sobre um tema muito importante que também tem a ver com o tema do ano da nossa igreja, da ISLB, nesse ano de 2022, que é o amor cristão. E por isso eu quero convidar você a refletir comigo num texto bíblico muito importante do Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 27 até 38. Preste atenção no que diz esse texto bíblico, no que Jesus Cristo nos ensina neste texto bíblico. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles de quem vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom e também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual é a grande diferença, qual é o grande específico da moral, da ética cristã, por assim dizer? Todos nós aprendemos nas aulas de catecismo, na doutrina, talvez bem na infância, já aprendemos os 10 mandamentos que nos mostram o que Deus pede de nós. Os 3 primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Não adorar outros deuses, não abusar ou não tomar em vão o nome de Deus e santificar o dia de descanso. Os outros 7 mandamentos, do 4º até o 10º mandamento, têm a ver com a nossa relação com as outras pessoas. É aí que entra o tema da ética, do comportamento, da moral das pessoas. Então eu faço a pergunta, o que é que há de específico na ética, na moral cristã, que diferencia a pessoa que segue a Jesus Cristo das demais pessoas? Ora, se nós lembrarmos desses mandamentos todos, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cometer adultério, não dar falso testemunho, ou seja, não mentir, não cobiçar as coisas dos outros, não cobiçar a esposa ou o marido do outro. Então, tudo isso, na verdade, são regras que valem não somente para o cristão, mas para qualquer pessoa. Eu conheço muitas pessoas que não creem em Deus, que não têm fé, mas que têm um comportamento ético, moral, invejável. Se nós olharmos, por exemplo, lá no Japão, um país onde, segundo as pesquisas, a grande maioria das pessoas não é cristã e a grande maioria também não crê na existência de um Deus. No entanto, se nós compararmos os níveis de corrupção, os níveis de violência, de criminalidade lá naquele país com os nossos, aqui no Brasil, que somos um país que se orgulha tanto de ser um país cristão, nós veremos que eles têm muita vantagem sobre nós, um comportamento muito acima da nossa média, da nossa ética. Por isso eu pergunto então, o que há de específico na ética, na moral cristã?
Hoje em dia, quando se fala da moral cristã, a primeira coisa que vem à cabeça no discurso de muitos também é valorizar a família, cuidar da família, ser contra o roubo, contra a corrupção, ser um bom cidadão, cumprir os seus deveres, ser uma pessoa trabalhadora. Tudo isso é de fato muito bom, mas eu quero dar uma notícia para vocês. Se nós agimos dessa forma, não roubamos, não matamos, valorizamos nossa família, somos trabalhadores, nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. E isso é o que é esperado de qualquer pessoa, seja ela cristã ou não. O que é que há de diferente, então, na ética, na moral cristã? É nesse ponto que o texto do Evangelho que lemos hoje, ele nos ajuda. Jesus Cristo traz aqui uma série de ensinamentos. Ele diz o seguinte: amem os seus inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam, desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam, orem em favor dessas pessoas. Se nós prestarmos atenção no que Jesus Cristo está dizendo aqui, ele está falando como deve ser o nosso relacionamento, não com as pessoas queridas nossas, não com os nossos familiares, com os nossos amigos, aqueles que nós gostamos, mas com o nosso inimigo, com aquela pessoa que quer o nosso mal, com aquela pessoa que nos maltrata. É ali em que se mostra efetivamente a ética, o caráter da pessoa cristã. Então, o mais importante no que diz respeito ao que Jesus Cristo fala aqui é fazer as coisas sem esperar em troca. Valorizar a família, ser uma pessoa de bem, tudo isso é esperado de qualquer pessoa. Mas também, como Jesus Cristo diz aqui neste texto, não tem nada demais. Os pagãos, os incrédulos, as pessoas de má fama também fazem isso. Não tem absolutamente nada demais nisso. Jesus Cristo diz então, se vocês fazem o bem a quem faz o bem a vocês, se vocês amam somente quem ama também vocês, o que é que tem de mais nisso? Se vocês emprestam a quem vocês sabem que vai devolver essa quantia para vocês, o que é que tem de mais nisso? Jesus Cristo vai trazer o específico do ensinamento cristão. Amem os seus inimigos. Façam o bem àqueles que os maltratam. Se vocês fizerem isso, então vocês serão filhos do Deus Altíssimo, porque Ele é benigno, até mesmo com os ingratos, até mesmo com os maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E Jesus Cristo continua dizendo, não julguem para que vocês não sejam julgados. E com a mesma medida em que vocês julgarem as outras pessoas, vocês também serão julgados. O mesmo rigor que às vezes a gente aplica para condenar os outros pelos seus erros, pelos seus pecados, o mesmo rigor será usado conosco. Por isso, muito cuidado quando a gente tem essa mania de condenar, de julgar os outros. É claro que a gente não precisa concordar com todas as atitudes que as outras pessoas fazem, mas cuidado com o julgamento precipitado. Quando nós dizemos que aquela pessoa não é de Deus, quando nós antecipamos o juízo final e queremos dizer que aquela pessoa está no inferno, cuidado com isso, meus irmãos, minhas irmãs, porque com a mesma medida que nós julgamos aquela pessoa, nós também seremos julgados. E isso é uma coisa muito séria. Pode ser que você não tenha o mesmo pecado daquela pessoa que você está julgando, mas você com certeza tem outros. Você não tem os mesmos erros daquela pessoa, mas você com certeza tem muitos outros. Muitos outros erros que a palavra de Deus também condena. Então, com a mesma medida que você julga os outros, com essa medida você também será julgado. E como é que você gostaria de ser julgado por Deus, meu irmão? Será que você gostaria de ser julgado com rigor? Punido com rigor, castigado, condenado? Ou será que você gostaria de ser tratado com misericórdia? Por isso Jesus Cristo também vai dizer, da mesma maneira que vocês gostariam de ser tratados, tratem assim, então, aos outros. Quando a gente condena alguém, no fundo nós estamos condenando a nós mesmos. Querido irmão, querida irmã, tem uma história que eu acho muito interessante para ilustrar essa questão do ódio, da raiva que muitas vezes nós sentimos do outro, das outras pessoas. É uma história, um conto que diz o seguinte,
Num pequeno vilarejo que era cercado de matas, cercado de florestas, havia muitas crianças naquele vilarejo. E, para evitar que as crianças se perdessem na mata, na floresta, os adultos espalharam a notícia de que a floresta estava cheia de monstros. Assim as crianças ficavam com medo e não iam lá na floresta, não se perdiam. Então foi espalhado isso. Também entre as crianças se espalhou, se divulgou a ideia de que a única forma de derrotar um monstro era acertando pedras neste monstro. Um dia, uma dessas crianças resolveu sair e, sem querer, acabou se perdendo no meio da floresta. A criança se perdeu e lá dentro da floresta ela ficou apavorada. A noite começou a cair, tudo ficou escuro, a criança tinha medo de que ali na floresta ela fosse pega pelos monstros. Ao mesmo tempo, a família dessa criança, seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, saíram para procurar essa criança que estava perdida. Então aquela criança, no escuro, na escuridão, na madrugada ali no meio da floresta, começou a se lembrar de todas aquelas histórias de monstros que ela ouvia falar, e ela escutava barulhos na mata, ficava apavorada. Ela se lembrou então de que disseram que se ela acertasse uma pedra no monstro, ela poderia derrotá-lo. Eis que essa criança, então assustada, perdida na escuridão da mata, ela começa a ouvir passos distantes assim, e ela se amedronta, ela se apavora, estava tudo escuro. De repente esses passos começam a parecer que estão ficando cada vez mais próximos, e a criança enxerga então um vulto. Então ela não tem dúvidas, ela cata pedras que estavam no chão para jogar naquele monstro que se aproximava, e assim ela faz. Então o dia começa a amanhecer, o sol nasce e o dia começa a clarear, e a criança identifica que aquela pessoa que ela havia atingido com as pedras não era um monstro, mas era o seu irmão que veio ali para buscá-la, que ficou todo ferido, todo machucado com aquelas pedras que ele atirou. Moral da história para nós: cuidado com as pedras que nós jogamos, naqueles que nós consideramos nossos inimigos, porque na verdade, aqueles que nós consideramos como monstros, pode ser que eles sejam também nossos irmãos. O sangue que corre nas veias do seu inimigo, daquela pessoa que você não simpatiza, daquela pessoa que tem ideias e um jeito de viver totalmente diferente do seu, o sangue que corre nas veias dela é da mesma cor que o seu sangue. O Deus que criou aquela pessoa é o mesmo Deus que criou você. E o critério segundo o qual você deve tratar essa pessoa não é a reciprocidade conforme ela te trata. Mesmo que ela te trate mal, você deve tratá-la bem. A Bíblia ensina a pagar o mal com o bem. O mal se vence com o bem e não com mais mal. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Muitas vezes a gente ouve falar tanta coisa, tantas conversas, tantas notícias falsas que vêm ao nosso ouvido, nós passamos a desconfiar de todo mundo. Vemos todas as outras pessoas que pensam, que vivem, que têm ideias diferentes das nossas, como sendo monstros. Mas, na verdade, o monstro que a gente não enxerga, ele é nosso irmão também. Pode ser que você também seja o monstro para a vida de uma outra pessoa. Mas eu digo para você, ore pela vida da outra pessoa. Aliás, não sou eu quem está dizendo, é Jesus Cristo quem diz aqui. Ore por aqueles que os perseguem. Amem os seus inimigos. Uma dificuldade que a gente tem quando a gente fala de amar os inimigos é que na nossa cultura a gente confunde muito o amor como simplesmente um sentimento. E eu sei que não é fácil sentir afeto, gostar de alguém, quando a gente não vai com a cara daquela pessoa. Mas Jesus Cristo não está pedindo para você gostar. Jesus Cristo não está pedindo para você ter afeto. Ele está pedindo algo muito diferente. Ame. E amar não tem a ver com o sentimento do coração somente. Tem a ver com atitudes, tem a ver com servir, tem a ver com proteger, tem a ver com cuidar. Por isso, ame o próximo, mesmo que você não goste dele. E aí eu lembro mais uma vez da frase, do versículo, que faz parte do tema do ano da nossa igreja este ano. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 18, onde diz o seguinte: não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas amemos de fato e de verdade. O amor não é um sentimento simplesmente para ficar guardado no seu coração. Não são palavras vazias,
mas o amor tem que ser na sua vida atitude. Essa é a lição que Jesus Cristo nos ensinou. E olha só, Jesus Cristo veio a esse mundo para amar e para servir não aqueles que eram seus amigos, mas os seus inimigos. Porque nós todos somos pecadores, por meio do nosso pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores, sendo nós inimigos de Deus. E então, a partir desse gesto, Ele nos reconciliou. Ele nos fez novamente seus amigos. Jesus Cristo não morreu por quem merecia. Ele morreu por cada um de nós. Por isso, nós também não devemos amar somente quem nós achamos que merece, mas amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira ética, a verdadeira moral cristã que Jesus Cristo traz. Eu sei que não é fácil, mas por meio da fé, Deus nos chama a isso. E que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, essa paz guarde a tua mente e o teu coração nessa semana e que você possa colocar em prática essas palavras. Ore por uma pessoa que brigou com você, perdoe um irmão que te fez mal, ame, faça um gesto do bem para uma pessoa que só te faz mal e você vai ver como o resultado é muito melhor do que pagar o mal com o mal. Se você não consegue sentir nada de bom por aquela pessoa, ainda assim, coloque esse sentimento nas mãos de Deus e procure servir, mesmo sem sentir nada. Procure fazer o bem. Que a paz de Deus guarde os seus caminhos, meu querido irmão, minha querida irmã. Convido para termos uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, nós sabemos que os ensinamentos de Cristo não são fáceis, mas sabemos que Teu Espírito Santo está conosco e nos ajuda nessa caminhada. Por isso te pedimos, perdoa-nos e ajuda-nos a perdoar o próximo. Assim como o Senhor nos amou, ensina-nos a amar também ao próximo. Isso tudo nós te pedimos, Senhor, e pedimos também que cuides daquelas pessoas que estão enfermas, daquelas pessoas que sofrem. Isso nós te pedimos por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja contigo nessa semana. A paz do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo venha sobre você, sobre seu lar, sobre a tua família e te guarde hoje e sempre. Uma abençoada semana a todos e lembremos, não amemos somente de palavra, da boca para fora, mas de verdade, com atitudes. O amor de Deus também esteja sobre a sua vida.